Amém? Irmãos, então hoje teremos a mensagem do nosso querido, amado pastor Tiago Cursi. Antes dele pregar, eu queria chamar um jovem para orar pelo Senhor. Eu queria chamar o irmão Iago. Pode vir aqui, Iago? Futuro pastor. Oremos então. Querido Pai, amado Deus, te peço mais esse momento, Senhor, que faz descer sua sabedoria, faz descer sua graça sobre nós. Abre o entendimento e o coração de todos nós aqui, Senhor. Capacita mais uma vez, Senhor, quero te pedir ao pastor Tiago para que nos pregue essa mensagem, para que essa mensagem cale fundo em nossos corações e para que possamos aprender, meditar e continuar nos caminhos do Senhor, segundo a tua palavra nos orienta, Pai. Em nome de Jesus, amém. Está vendo, né, igreja? Por favor. Graça e paz a todos. É sempre maravilhoso estar na presença do Senhor como igreja. E hoje eu quero meditar um pouquinho com os irmãos uma parte do que já foi iniciado esta manhã em João 17. Porque esse é o tema do nosso mês de Juventude Batista. Somos um. Então eu quero que os irmãos abram a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. Quero falar um pouquinho com vocês sobre esse mistério da unidade e a nossa carência da glória. Nós vamos enxergar aqui nessa oração de Jesus um pouquinho da nossa própria aflição. Todos nós estamos com uma espécie de saudades de um lugar que nós sabemos que era nosso e que foi perdido. Mas não é só um lugar, era um relacionamento também. Há muitas histórias nas mitologias por aí, e até nos filmes, de uma ligação entre o céu e a terra que foi perdida. Os indígenas têm muito isso. Algumas historinhas que tinham um fio que ligava céu e terra, e eles subiam uma árvore, e que essa árvore foi cortada, foi quebrada. Em várias culturas existe uma explicação de que algum dia foi diferente e agora está quebrado esse vínculo. E a Bíblia nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós sentimos falta da presença de Deus. Nós sentimos esse desejo, essa sede, essa fome, como a gente cantou aqui hoje, e que nada sacia, não tem nada que preencha isso. A gente busca de muitas formas, em muitos lugares, de forma errada inclusive. Eu acredito que a raiz de todos os pecados é essa busca por Deus no lugar errado, nas pessoas erradas, porque existe uma carência enorme dentro de nós. Existe uma necessidade muito grande aqui dentro. E existe uma explicação, melhor que de todas as mitologias e histórias indígenas. Pensa que um dia havia um jardim muito lindo, maravilhoso. O jardim ideal. Gosto muito de plantas, né? Gosto de mexer com plantas. Aliás, a planta já está assim. Depois eu tenho que mostrar. Gosto demais de plantas. E jardins bonitos. Pensa que havia um jardim ideal. Um jardim onde Deus passeava e se encontrava com as pessoas, com um casal. E eles trocavam uma ideia no final da tarde.
Gente, a gente não consegue nem imaginar como seria isso. E a gente está tão distante dessa realidade, da presença do próprio Deus conversando levemente, distraidamente, tranquilamente, num jardim conosco. Mas isso um dia foi real, isso aconteceu, está registrado, está aqui. Mas por causa do pecado, por causa das escolhas dos homens que quiseram ser igual a Deus do jeito errado, ser mais que Deus talvez, a gente perdeu isso. E desde então a gente sofre com essa carência. Só que na oração de Jesus, que a gente vai ler aqui agora, a gente percebe que existe uma explicação para isso, existe uma solução para isso. Por isso eu quero ler do versículo 1 até o versículo 10 com os irmãos. João capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 10. Eu estou lendo a nova versão transformadora, que vai ser projetada aí em cima. E diz assim: Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que ele te glorifique. Pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isto: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me, leva-me para junto de ti, para a glória que tive a teu lado antes do princípio do mundo. Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo, eles sempre foram teus. Tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti, e creem que tu me enviaste. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que lhe deste, pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim, e eu sou glorificado por meio deles. É lindo esse texto, é maravilhoso, é muito profundo, e eu acho que nenhum de nós tem capacidade de explicar ele na altura que ele merece, mas eu vou tentar. Meus irmãos, Jesus abandonou a glória porque ele quis fazer isso. Se a gente sente saudade de um Éden onde Deus estava presente, imagina o Cristo que viveu na glória eterna, numa presença perfeita de Trindade que a gente não é capaz nem mesmo de imaginar. Ele deixa essa glória e vem morar entre nós. Quem parece que captou um pouquinho melhor isso foi o próprio João, o apóstolo amado, que tenta descrever isso no comecinho do evangelho dele, de que havia no princípio o verbo, ele estava com Deus, ele era Deus, todas as coisas haviam sido criadas por ele, sem ele nada do que existe existiria, e um dia ele encarnou e veio para o que eram os seus não o receberam, e ele é a luz, mas ele veio entre as trevas, e está tudo lá, primeiro capítulo de João. Ele tenta explicar um pouco mais filosoficamente, assim, porque é muito profundo. O Cristo largou a eternidade e veio habitar no nosso tempo, no nosso mundo, no nosso lugar. E ele sofreu, e ele não foi compreendido. E eu não consigo nem imaginar a angústia, muitas vezes, do Cristo, de perceber como a humanidade estava perdida, distraída, confusa, limitada, ignorante, um monte de coisa. Mas ele viveu entre nós com tanto amor e por amor, e ele viveu entre nós. Mas imaginem a saudade que Jesus tinha da glória que ele tinha com o Pai antes de vir para cá. Antes de o mundo ser criado, ele fala aqui. Pensa que ele está orando, falando com o Pai: Pai, acabou, eu vou voltar agora. A gente não vai entender isso, nunca. Talvez quando a gente for também, né? Nunca é muito tempo.
mas do jeito que Jesus entendeu, acho que a gente nunca vai entender. Mas Jesus estava com uma saudade da glória, com uma saudade da presença do Pai, de quando eles viviam perfeitamente, sem que ele tivesse que ficar limitado como ele estava aqui, porque ele escolheu, porque ele quis por amor. E ele fez isso, e ele orou assim, para deixar para sempre registrado para nós isso. E por que ele fez isso? Por que ele largou uma glória tão maravilhosa, um ambiente tão perfeito, algo tão celeste, tão divino? Por que ele fez isso? Porque nós precisávamos da revelação e da restauração da glória. Nós precisávamos e precisamos desesperadamente da revelação e da restauração da glória. Como que Jesus fez isso? Ele fala aqui nessa oração que ele revelou a glória quando ele revela o Pai. Ele explica, ele mostra quem é o Pai. Ele abre de novo nossos olhos para enxergarmos quem é Deus, a nossa necessidade de Deus. Ele nos explica que viver de verdade, viver vida eterna, significa conhecer cada vez mais o Pai. E ele revela o Pai. Hoje de manhã eu estava conversando com os adolescentes sobre isso, e a gente falou do Felipe, que no capítulo 14 pergunta para Jesus. Porque Jesus fala, estou aqui para revelar o Pai. Aí Felipe pergunta assim, então mostra o Pai. Aí Jesus fala assim, eu estive com você até agora, e você ainda não entendeu que eu e o Pai somos um, e que quem me conhece, conhece o Pai. Nós tivemos o privilégio de conhecer o Pai por meio de Jesus. É maravilhoso saber como Deus é por meio de Cristo, por tudo que Ele fez entre nós. Eu não sei vocês, mas não tem como comparar mesmo os Evangelhos com mais nenhuma outra parte da Bíblia, porque é a vida do Jesus encarnado, do Deus entre nós. Nem os Salmos, que é o meu livro preferido. O Evangelho é demais, porque é a vida de Jesus entre nós, fazendo coisas, falando de tal forma que não tem nada igual nesse mundo. Eu posso falar, eu já li o Alcorão, eu já li o Bhagavad Gita, uns livros aí de outras religiões, não tem nada igual. Se só existisse o Evangelho de João, já não haveria nada igual em nenhum outro lugar, em nenhum outro país, em nenhuma outra religião. Porque ninguém é igual a Jesus, como diz um outro livro. A vida e a obra de Jesus revelaram o Pai, revelam o quanto o Pai é amoroso, o quanto o Pai é maravilhoso, misericordioso, quanta graça, quanta glória. Jesus manifestou o poder de Deus entre nós, o amor de Deus entre nós. E se eu fosse explicar aqui com os exemplos da vida de Jesus, a gente não teria tempo para fazer isso. Jesus curou pessoas que não tinham mais jeito. Esse é um sinal evidente da glória de Deus. Ele curou cegos de nascença, aleijados. Jesus, ele falou ensinamentos eternos, que nem mestres da lei entendiam direito, se ele não usasse parábolas, se ele não explicasse. Jesus multiplicou pães, Jesus fez muitas coisas incríveis, que ninguém mais fez. E essa revelação da glória foi para nós, para os discípulos de Jesus, para cada um de nós. Nós agora conhecemos essa mensagem, ela é acessível, ela está aqui. Qualquer um de nós pode conhecer essa revelação da glória, que a gente tanto precisava e que Ele trouxe. Está aqui. Ele revelou uma mensagem que os discípulos não só ouviram, mas obedeceram, está escrito aqui. O próprio Jesus dizendo, eles obedeceram a palavra que receberam. Sabe o que isso significa? Que para nós, as palavras de Jesus não são só uma teoria, não é só poesia, não é só filosofia. Nós vivemos as palavras de Jesus, porque nós sabemos que elas são mais que palavras, elas geram vida em nós. Quem ouve o que Jesus diz e pratica, vive de verdade. Jesus conseguiu derramar com as suas palavras a graça de Deus, o amor de Deus nas nossas vidas, para que a gente vivesse de tal forma que já anunciasse
a glória eterna. Nós, se ouvirmos o que Jesus está dizendo e obedecermos a palavra dele, vamos viver pedacinhos do que será a glória verdadeira, maravilhosa, que, como o pastor lembrou aqui hoje de manhã, a gente ainda não consegue viver plenamente, ainda não, mas a gente já consegue experimentar algumas coisas, já consegue perceber como Deus é maravilhoso. Como disse Jesus uma vez para uma mulher que procurou ele, as migalhas da mesa estão caindo para nós, mesmo para nós, os cães, os gentios. Nós sabemos agora que o Cristo não era um homem qualquer, mas que ele veio do próprio Deus e que ele era Deus, que ele é Deus. Nós cremos que Jesus é Deus. Nós sabemos disso. Jesus é a vontade de Deus sendo feita aqui na terra como ela é feita no céu. Jesus é isso. Jesus é promessa e profecia se cumprindo. Nós cremos nisso. E isso para nós não é uma historinha, não é pouca coisa. É a glória dos céus invadindo a nossa terra sedenta, com vida, com poder transformador. E agora nós pertencemos ao Pai. Jesus declara isso. Agora nós temos um relacionamento com Ele. Agora aquele vínculo que estava quebrado foi restaurado por causa de Jesus. E agora nós temos a chance de glorificar a Cristo com as nossas vidas. Como nós cantamos hoje, nós temos a chance de gastar nossas vidas para coroar Cristo. Essa é a chance que nos é dada. E aí Jesus termina esse trecho falando que Ele quer mais que revelar a glória. Ele quer voltar para a glória. Ele quer ter a restauração da glória na vida dele. Ele quer voltar para junto do Pai, para essa glória que já existia muito antes de nós existirmos. Mas não é só Ele. Vamos ler um pouquinho mais. Versículo 11 ao 20 diz assim: Agora deixo este mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Agora vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo estas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei tua palavra e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Meus irmãos, Jesus garantiu tudo isso, mas existe uma verdade ainda que não é agradável. A verdade é que nós ainda estamos aqui, neste mundo. Ainda não desfrutamos dessa glória. Ainda não vivemos a restauração da glória. Ainda não. Ainda estamos aqui. Por isso Jesus também clama por proteção. Por quê? Porque nós estamos aqui nesse mundo mau. Ele fala que conhecer a Deus, conhecer o nome de Deus, conhecer o nome do Cristo, nos protege. Quanto mais você entender quem é Deus, a identidade dele, o que ele é e como ele se relaciona com você, mais você está protegido desse mundo maligno. É como se nós estivéssemos numa grande neblina, uma névoa. Vocês já dirigiram para São José dos Campos com neblina? Fechadão assim? Ou quando a gente descia também, quando eu morava em Maresias, a gente descia, às vezes para imigrantes, pela Anchieta, fechado, tudo, totalmente. Nós estamos num mundo assim, cegados.
pela maldade, pela sedução desse mundo, pelas ilusões desse mundo. Esse mundo é de densas trevas, profundas trevas. Você não enxerga um palmo na sua frente. Mas quando você enxerga o Cristo, quando você enxerga o nome do Cristo, as trevas se vão e a luz te faz enxergar. Enquanto você olhar para Ele e lembrar quem Ele é, e olhar para isso, não perder de vista isso, você continua enxergando. Mas basta uma distração e as trevas te seduzem de novo e você fica por um instante cego e cai e tropeça. É simples assim. Você precisa ficar com os olhos grudados no Cristo. Lembra que um dos discípulos tentou sair do barco e andar sobre as águas para encontrar Jesus? E a gente fala que ele olhou para as ondas. Basta olhar para o lado e as densas trevas desse mundo, que são muito densas, tomam conta de você. Olha para o nome, olha para o Cristo. Ele diz que se você mergulhar na palavra dele, essa palavra te mantém mergulhado, consagrado nele. Há maneiras de permanecer grudados com Jesus. Como diz um salmo aí, Salmo 119, a parte B do salmo, que é um alfabeto inteiro. Como pode guardar puro os seus caminhos, o jovem, obedecendo, confiando, prestando atenção nas suas palavras. Não tem segredo. A presença de Deus, a palavra dele nos desperta, nos faz ficar na luz, enxergando o caminho. Mas esse mundo nos odeia. Você brinca com o mundo não brinca com você. Nós brincamos com o inimigo, mas ele não está brincando conosco. Na melhor das hipóteses, ele brinca como um leão que brinca com a sua vítima antes de devorar. É assim que esse mundo faz. Ele é do maligno, ele é da morte, ele é das trevas. E você não é desse mundo. Você não pertence a esse lugar mais. O jeito daqui não é mais o seu jeito. As coisas daqui não são mais as suas coisas. Jesus diz que ele não é daqui e que nós também não somos daqui. Esse mundo só tem para te oferecer mais carência. O mundo é vazio, ele é oco, ele é, como diz em Oséias, que há duas bocas famintas que não se saciam. Ele é a morte, que só devora, só consome e não tem nada para oferecer. Ele é só separação, ele é só ausência, ele é só casca. Esse mundo é isso. Ele só devora, ele é futilidade, ele é sedução. Tem um monte de palavras para definir isso. Mas são todas ruins, todas, porque esse mundo é isso. Tem gente que escreveu, tem gente que é ateu e descreveu perfeitamente tudo isso. Eu acho que o melhor, na minha opinião, foi o Zygmunt Bauman, quando ele escreve a modernidade líquida ou globalização. Ele descreve a infernização do mundo, de um jeito assim que nenhum cristão acha que faria tão bem. É isso que é esse mundo. Não há nada para te oferecer. E por isso Jesus abandona o mundo? Não. Sabe o que ele faz? Ele te envia para o mundo. Ele fala assim: Pai, não tira eles daí não. Não tira eles. Mas também não vou fazer o mundo mudar. Eles, envia eles. Eu envio eles. O plano de Jesus é que eu e você proclamemos a glória. O plano de Jesus não é que você, ao se converter, morra e vá para o céu, mas que você continue vivo aqui, neste mundo, para revelar a glória de Deus através da sua vida. É assim que é o projeto de Jesus, é assim que é o plano dele. E não era só para os 12, é para todos os discípulos de todas as épocas. Ele fala isso. Eu não rogo só por esses daqui, mas até pelos que virão. Eles têm essa missão de serem libertos para também serem libertadores de outras pessoas.
Libertos na verdade para libertarem com a verdade. Protegidos e consagrados pelo próprio Cristo, pelo sacrifício de Cristo, para derramar glória e luz nesse mundo tenebroso. Você existe para isso. Mas como a gente vai fazer isso? Aí vem a parte mais profunda desse capítulo, versículo 21 ao 26, que diz assim: minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Gente, é muito difícil de entender numa leitura rápida um versículo como esse, então a gente tem que prestar atenção no que está sendo dito aqui. Jesus está falando que o que ele pede é que nós sejamos um. É muito importante a unidade do povo de Deus. É muito importante. Essa missão toda de revelar a glória para o mundo, que Jesus veio, abandonou a glória dele para fazer isso acontecer, e que agora foi entregue nas nossas mãos, tem tudo a ver com essa unidade que nós precisamos viver, como povo de Deus. Jesus pediu isso ao Pai, que nós fossemos unidos. E aí ele fala assim, como nós somos, olha que pesado e que importante. Ele está falando assim para o Pai: Pai, eu quero que eles, discípulos, sejam tão unidos como eu e você na Trindade. Meus irmãos, a pastora te perguntou de manhã: é possível viver a unidade perfeita? Não teve um corajoso que falou assim, muito menos eu. Oh Jesus, misericórdia, estava falando assim quando ele perguntou. Mas é um desafio que Jesus lançou para nós. Pai, que eles sejam tão unidos em amor como a gente é unido aqui no céu, na Trindade. Como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Como o Pai conhece o Filho e como o Filho conhece o Pai, que eles se conheçam e se amem assim. É muito profundo demais, meus irmãos, mesmo. Que eles estejam em nós, com a mesma conexão com Deus. Que eles nos conheçam como nós nos conhecemos, que eles estejam grudados em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Qual é a chave para que o mundo creia que Jesus é o enviado de Deus? A nossa união com Deus e a nossa união entre nós. É isso que Jesus está ensinando aqui para nós. Meus irmãos, não adianta, nós temos palavras lindas para dizer, nós sabemos fazer isso de formas muito criativas, com muita tecnologia hoje em dia, mas as pessoas vão olhar para como nós nos amamos uns aos outros, para como nós cuidamos uns dos outros. As pessoas vão olhar para quanto disso que nós estamos vivendo é de verdade, porque tem a ver com a nossa relação com o próprio Deus. É isso que Jesus está nos ensinando. O versículo 22 diz: eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Jesus está dizendo que Ele compartilhou conosco, com cada um de nós, algo desse poder de Deus, algo dessa natureza celeste. Ninguém aqui vai virar deuses, né, como diz uma outra religião para Ele. Mas Ele diz que Ele contou para nós como é funcionar desse jeito, como é viver nesse amor, como é viver mergulhado nessa graça, como é viver isso. Ele deu exemplo, Ele ensinou mesmo, está lá, está escrito. Ele nos mostrou como fazer. A gente não tem essa desculpa. Eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Jesus está em nós e nós estamos nele. Nós temos uma união profunda com Jesus. Ele quer que isso seja perfeito. Isso significa, meus irmãos, que Jesus quer que tudo que atrapalha isso seja retirado. Que qualquer coisa que bloqueie sua relação com Ele suma.
Nada pode atrapalhar, não deve atrapalhar a sua relação com Jesus. Tem que ser uma unidade perfeita. Ele diz que é assim que todos vão saber que Ele foi enviado e que nós somos amados do Pai. Que o amor do Pai está nos impregnando de tal forma que a gente transborda esse amor para as outras pessoas. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e estes discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles, e continuarei a fazê-lo. Então teu amor por mim estará neles, e eu estarei neles. O projeto de Jesus, meus irmãos, é esse. Estávamos sem glória nenhuma. Ele veio cheio da glória do Pai e se derramou por cada um de nós. Agora Ele compartilha dessa mensagem, desse poder de amor e graça com a igreja dele. E agora Ele derrama, é como se Ele fosse um canal mesmo. Ele derrama direto do Pai sobre nós tudo isso, para que nós continuemos a ser canal e derramemos também disso lá fora, para que as pessoas encontrem essa revelação da glória, para que um dia todos tenhamos a restauração da glória. Jesus diz aqui, Ele fez um pedido para o Pai, que um dia nós pudéssemos ver, experimentar a glória eterna com Ele. Jesus nos incluiu na restauração da glória. Nós cantamos aqui com o coral que um dia, numa Jerusalém muito diferente da daqui, viveremos algo maravilhoso em um lugar totalmente diferente. Não sei se vocês prestaram atenção na música do coral, mas era sobre o desejo da glória. Nós queremos a restauração da nossa intimidade com Deus, nós queremos a restauração do que é perfeito, belo e glorioso. Nós carecemos disso. Toda a arte humana, tudo que a gente faz de mais magnífico, revela o quanto a gente deseja isso. O mais belo quadro, a mais linda música, o mais bonito poema, é o anseio da glória. Nós queremos isso. Nós desejamos profundamente isso. E Jesus promete que nos dá isso. Mas agora é com você. Isso está acessível, está nas suas mãos. Agora você pode ter acesso a isso. Você pode, mas é você que precisa decidir. Jesus orou para que você vivesse a revelação e a restauração da glória. E aí eu quero primeiro que você, que está ouvindo isso talvez pela primeira vez, pense na sua vida e no como ela é vazia de sentido e de propósito. Para que você existe? Hoje o Cristo está dizendo para você que você existe para viver a glória do Pai, uma relação com Deus. Deus quer te dar um propósito para viver, uma vida cheia de significado, de graça e de amor. Jesus te recebe, basta você entregar seu coração para Ele, e Ele te recebe e revela quem é o Pai para você. Algo que só Ele pode fazer, porque quando a gente não conhece Jesus, a gente ainda está vivendo na ilusão desse mundo, preso nas trevas. Mas se você quiser e pedir, o Cristo abre os seus olhos e você passa a viver pela primeira vez. Você nasce de novo. A metáfora que ele usou para Nicodemos é muito bem-vinda aqui, porque o bebê lá dentro do útero não enxerga nada, né? Talvez muito ruinzinho. Mas quando é dada a luz, ele vê. Ele está no mundo. Jesus quer te fazer nascer de novo, fazer você enxergar pela primeira vez que você existe e que você tem um propósito. E que esse propósito é maior do que o que você imaginava, muito além das propostas desse mundo. Agora você, meu irmão, que é meu irmão, que já entregou a vida para Cristo Jesus, porque quem não entregou a vida para Jesus não é irmão. É só uma criatura de Deus que ainda está carente de Deus e indo para um lugar terrível com mais carência de Deus ainda, que é o inferno. Mas você que entregou a vida para Cristo, eu preciso te lembrar
que é para essa glória que você foi salvo. Meu irmão, você não é salvo para continuar vivendo do mesmo jeito que você vivia antes. Você entende que o Cristo veio e Ele largou coisas muito preciosas para mudar tudo, para mudar a sua vida totalmente. Ele não sacrificou a glória dele e a vida dele na cruz à toa, só para que você um dia levantasse a mão na igreja e dissesse que é crente. Ele fez isso porque Ele quer uma mudança profunda e radical nesse mundo, através da sua vida. Ele quer que você mergulhe tanto na presença dEle, deseje tanto a presença dEle, que você tenha tanta sede e fome dEle, que a sua vida seja transformada por causa dEle. Porque você recebe Ele, porque você busca desesperadamente Ele. O mesmo Salmo 119 tem um versículo nessa parte B que também diz assim: buscarei ao Senhor de todo o meu coração, Senhor, não deixe que nada me afaste de Ti. A gente se identifica com o salmista? Eu me identifico com o salmista. O maior medo que qualquer um de nós deveria ter é ficar longe de Cristo. Ele é tudo para nós. Ele é tudo para nós. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa razão de existir. É como Pedro disse, né? Jesus fala assim: você também não quer ir embora? Para onde mais eu posso ir, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Agora, meus irmãos, eu preciso terminar dizendo o seguinte: eu não vou fazer isso sozinho. E aí aqui entra a oração de Jesus também. Eu sozinho posso fazer algumas coisinhas, e olhe lá, porque sem essa comunhão de domingo, se eu ficar por conta própria mesmo, aí afora, é muito difícil, muito difícil mesmo. Eu ainda consigo fazer algumas coisinhas sozinho porque eu sou alimentado aqui, porque eu tenho um corpo, que eu sei que está orando por mim e que estamos juntos. Sozinho, é mínima a sua ação, mas quando somos igreja, quando somos um povo unido em amor, o que nós não somos capazes de fazer em nome de Cristo Jesus? Meus irmãos, nós somos capazes de fazer muitas coisas. A glória de Deus pode ser derramada através de nós de inúmeras maneiras, como ela já está sendo, de várias maneiras. A gente pensa que não, mas só de você estar aqui hoje reunido, ouvindo a palavra de Deus, algo já está acontecendo. Só de a gente estar aqui pregando a palavra, aí fora, pessoas estão ouvindo. Muitas coisas estão acontecendo nesse momento, para a glória de Deus. E muitas outras podem acontecer se você grudar em Cristo e cultivar essa unidade como povo de Deus. Precisamos nos conhecer ainda melhor, nos amarmos ainda mais e orarmos ainda mais, grudarmos ainda mais no Cristo para que Ele nos use ainda mais. E não como um peso, como uma lista de tarefas, como obrigações, mas como um prazer de derramar graça, amor e glória, que nós já estamos desfrutando e que já experimentamos como é maravilhosa para nós. Entender isso? Isso é muito bom. Amém? Quero orar. Vamos orar por isso? Vamos orar com Jesus. Vamos pedir ao Pai que cumpra o pedido de Jesus na nossa vida. Curve sua cabeça. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor largou a glória para morar entre nós. Senhor, como nós te agradecemos por isso. Senhor, não dá nem para imaginar o que seria a nossa vida se o Senhor não tivesse vindo. Mas o Senhor veio, Jesus. Senhor, obrigado por cada olhar diferente, por cada palavra dita com tanto amor, com tanta graça. Obrigado, Senhor, por cada poder manifesto entre nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor agiu e continua agindo entre nós. Senhor Jesus, eu peço nessa noite que o Senhor toque nos corações das pessoas, Pai, assim como o Senhor tocou no meu coração. Senhor Jesus, alcança o coração daqueles que estão ouvindo a Tua palavra e ainda não se entregaram ao Senhor. Quebra, Senhor, realmente todas as barreiras, todas as muralhas. Quebra tudo que afasta essas pessoas do Senhor e ajuda essas pessoas a enxergarem
o Senhor, o Cristo, aquele que pode salvá-las e libertá-las de uma vez por todas. Não deixa, Senhor, o inimigo roubar a semente, mas que essa semente brote nesse coração e que essa pessoa tenha vida pela primeira vez e para sempre. Senhor, eu também clamo hoje pela tua igreja, ecoando a oração que o seu filho fez. Senhor, nos ajuda a viver em perfeita comunhão com o Senhor. Senhor, queremos estar em Ti como o Senhor está em nós, como o Senhor em Trindade está unido para sempre. Senhor Jesus, nos une cada vez mais ao Senhor. Em nome de Jesus, tira, Senhor, tudo aquilo que tem nos atrapalhado de viver a profunda comunhão com o Senhor Jesus. Senhor Jesus, tira do nosso coração tudo que tem nos atrapalhado de desfrutar da Tua presença maravilhosa, Jesus. Senhor, nós queremos ter fome e sede do Senhor. Queremos desejar mais a Sua presença, Senhor Jesus. Queremos ter mais tempo diante do Senhor, Jesus, dobrando o nosso joelho na Tua presença, Pai. Senhor, nos ajuda a enxergar o quanto isso é importante, Senhor, o quanto precisamos desesperadamente, Senhor, do Senhor, do Seu poder derramado nas nossas vidas, Jesus. Não deixa, Senhor, esse mundo nos engolir. Não deixa, Senhor, esse mundo afastar meus irmãos, distrair meus irmãos. Senhor, não deixa meus irmãos ficarem presos em bobagens e distrações diabólicas desse mundo, Senhor. Mas nos chama para perto de Ti, Jesus. Nos faz enxergar os Seus sonhos, o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, Senhor Jesus. O que o Senhor quer fazer nesse lugar, nessas pessoas que estão aí fora, que ainda estão perdidas. Nos ajuda a enxergar tudo isso, Jesus. Nos ajuda a entender a importância de estarmos grudados no Senhor para conseguirmos continuar derramando graça, amor, glória sobre as pessoas. Nos ajuda a entender que tudo é sobre o Senhor, sobre a Tua glória, que o Senhor merece por tudo que o Senhor fez. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda a glorificar o Seu nome como o Senhor merece. Faz dessa igreja o Teu povo, o povo que glorifica o Teu nome, Senhor. Nós nos entregamos nas Suas mãos para viver tudo que o Senhor sempre sonhou para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor? O pastor já está na porta. A Atila quer falar alguma coisa? Som. Amém, igreja? Amém. Estamos encerrando. Lembrando aos irmãos, não deixe de orar pelos jovens dessa igreja, não deixe de orar pelos adolescentes. E nós queremos encerrar cantando. Então vamos nos colocar de pé. Ministério de louvor.